Shalom, muita shalom na tua vida, que você usufrua desse canal para ter um maior conhecimento, se aprofundar na Torá, no Tanakh, na Brit Hadashah, e você possa amar profundamente a palavra de Deus. Porque eu sempre digo o seguinte: quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece a Torá, quanto mais você conhece o Tanakh como um todo, a Brit Hadashah, você consegue entender, ter esse conhecimento, você adquire essa sabedoria de Adonai e você sente um amor muito maior pelas Escrituras. No vídeo passado nós tínhamos falado sobre dos textos que foram usados para sair as traduções, né? Então nós falamos do texto Receptus, do texto Sinaítico, do texto Vaticano. Lembrando que o texto Receptus era o texto que foi mais usado naquela época, em todos os séculos, vamos dizer assim, para a tradução, e só recentemente que se fez outras traduções para outros idiomas, né? O texto Receptus ele data do século XII, né? Então imagine o seguinte: entre a era apostólica e o texto Receptus tem 12 séculos de diferença. Então, para você entender, eu citei ainda que o texto Sinaítico e o Vaticano eles estão muito mais próximos do início, né, da era apostólica, ou seja, o texto Sinaítico e o Vaticano eles estão no quarto século. Então, entre esse aqui, entre o texto Sinaítico e o Receptus, tem 8 séculos de diferença. Mas essa diferença não seria tão marcante se não fosse pelas traduções que foram percebidas que houve alteração, né? Houve tantas alterações, houve acréscimos, houve péssimas traduções. Então vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma maneira mais sólida, né? Então imagine que eu escrevesse uma carta aos meus amigos falando sobre os meus ensinos, né? Sobre aquilo que eu tenho ensinado, sobre o meu posicionamento em relação à Torá, sobre o Tanakh, e escrevi isso para cada um dos meus amigos, certo? Então nós estamos no século XXI. Aí passa aí um século, 2 séculos, e começam a fazer cópias das minhas cartas aos meus amigos para que outras pessoas possam ler e usufruir desse posicionamento, desses ensinos que eu tenho feito. Aí passam mais uns séculos e mais tradução em cima, né, daquelas cartas, e se vai se espalhando por alguns lugares, não tão ainda geograficamente tão abrangente, mas quase todo mundo tem uma cópia das minhas cartas. Aí passam 12 séculos e alguém faz uma cópia das minhas cartas, mas resolve fazer algumas alterações. Então começa a colocar coisas como se eu tivesse dito, mas eu não disse. E comece a tirar coisas da minha carta que deveriam estar ali para ter entendimento melhor do que eu queria falar aos meus amigos. E acrescentam palavras, ou distorcem as minhas palavras, ou traduzem mal as minhas palavras e tiram cópia. Essas cópias vão se espalhando pelo mundo. E aí as pessoas começam a fazer então os ensinamentos baseados nessas minhas cartas que se passaram aí já 12, 14, 16, 20 séculos. Quando chega num dado momento, se descobre que essas cópias que estão tudo errado, nós vamos chamar de textos receptus. Aí quando se descobre que as minhas primeiras cópias das minhas primeiras cartas, acharam elas. E aí vão olhar e comparam, né? Vamos chamar então as minhas primeiras cartas lá, as primeiras cópias das minhas cartas de textos sinaíticos. Aí eles pegam o texto sinaítico e comparam com o texto mais recente, né? Que é o Receptus. Eu olho só, mas tem coisa errada aqui. Tem coisa que o Pedro falou e que não está aqui. Tem coisa que o Pedro falou e aqui disseram diferente. E aqui tem uma tradução errada dessa palavra aqui, né, no texto Receptus. O Pedro disse tal coisa, mas aqui tem uma outra tradução. Certo? Mas aí, a maior parte da comunidade cristã, ela se fundamentou nessa cópia cheia de falhas e cheia de acréscimos, ou de retiradas. E se criou toda uma doutrina, toda uma teologia em cima disso. Então eu falei, por exemplo, de textos que
foram propositalmente modificados. Não lembra que eu falei? Vou pegar alguns textos aqui para nós olharmos aqui, tá? Lembrando que eu citei também, né, que é muito importante, que o Westcott Hort, eles se dedicaram 28 anos a traduzir e viram que havia muitas falhas. Então o texto Westcott Hort, eles têm, vamos dizer assim, um texto mais purificado para essas traduções, tá? Mas eles perceberam que havia muita diferença. Imagina, 28 anos fazendo uma tradução, né? Perceberam que havia muita diferença. Então vamos lá. Para você ter uma ideia, o ensino do texto Receptus, ele força a barra para que José não apareça como um pai. Por quê? Porque se ele aparecer como um pai, o cristão vai saber que houve outros filhos, mas eles querem manter a ideia de que Maria, Miriam, o nome hebraico, ela é eternamente virgem. Então, se nós descobrimos que ele é marido de Maria, de Miriam, né, foi pai, por assim dizer, então a ideia dos outros filhos vai vir à tona, né? Então, olha só, no texto Receptus, o Lucas 2,33 está assim, ó: e José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele dizia. Isso em relação a Yeshua, né? do jovem Yeshua ali. Então, assim, veja bem, e José e sua mãe. Então, assim, e José e sua mãe. Por que não falaram o seu pai e sua mãe? Porque se falasse seu pai e sua mãe, já daria a ideia de outros filhos. Mas olha um texto sinaíticos. E seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que diziam a respeito dele. Notou a diferença? No texto sinaítico, que é mais antigo, mais próximo ao início da era apostólica, ele preserva a ideia de que seu pai e sua mãe. No texto Receptus já houve modificação. José e sua mãe, para tirar a ideia de paternidade, de que ele tenha outros filhos, tá? No texto Receptus, em relação a 1 Timóteo 3,16, lembra que eu citei? Só vou citar mais esse aqui. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso no Receptus. Deus se manifestou em carne. Agora olha no Sinaíticos, que é o texto mais antigo. Mesmo texto, 1 Timóteo 3,16. E indubitavelmente grande é o mistério da piedade, o qual se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, apregoado entre os gentios, crido no mundo e tornado acima na glória. A pergunta é: cadê Deus se manifestou em carne? Repararam que no texto Receptus foi colocado que Deus se manifestou em carne, mas no texto sinaítico, que é o mais antigo, fala que a piedade se manifestou em carne, ou seja, a bondade se fez visível humanamente falando. Tá? Então notem que há uma tendência muito forte para criar um embasamento para a Trindade. Tá? Vamos lá, vamos ver outros textos. Quando a gente tem lá na Peshita, né, que é a tradução, que é o aramaico, na verdade, né, porque eu sempre digo assim, o aramaico era o texto que o povo judeu, o povo de Judá, era a língua, né, o idioma que as pessoas falavam naquela época. Né? Só as pessoas mais eruditas falavam hebraico. Então, quando se faz o texto em hebraico, aí você tem o cuidado de se fazer a cópia dos textos hebraicos para o povo em aramaico. Então, o aramaico ele é muito similar ao hebraico. Então, não há chance de erros de tradução. Tá? Quando se traduz para outros idiomas, aí sim. Tá? Então, no texto Receptus, nós temos assim: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer diante, né, do tribunal de Cristo. Presta bem atenção aí, tribunal de Cristo. Aí vamos seguir, né? Romanos 14:11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus.
Versículo 12 de Romanos 14. De maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Romanos 14, 10 na tradução atualizada. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. A atualizada, a revista atualizada, que é uma tradução mais próxima, mais recente, e que se baseia mais no Sinaítico e no Vaticano, reparem que ela não colocou o tribunal de Cristo. Ó, vou fazer a comparação para você ver aí. Ó. Vamos olhar aqui um texto interessante. Quando a gente tem no texto Receptus, o Romanos 14, 10 está assim, ó. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ante o tribunal de Cristo. Agora olha a atualizada que se baseia na Peshita, no aramaico, e portanto nos textos mais antigos. Olha como é que a atualizada traduziu. Mesmo texto, Romanos 14, 10. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Qual é a diferença? Na Receptus está tribunal de Cristo. Nos textos mais antigos, tribunal de Deus. Essa simples troca de Deus por Cristo já te coloca a ideia que vai reforçar a ideia da Trindade, que não é bíblica. E que, portanto, não pode ser, para nós que cremos no Tanakh, nas Escrituras, na própria Brit Hadashah, não pode ser relevante, não pode ser considerada. Então, note que existem passagens justamente para nos induzir a esse tipo de coisa, né? Vamos ver outro texto. Efésios 3, tá? No versículo 9. Vamos lá. Na Receptus, e demonstrar a todos qual seja a disposição do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Está na Receptus, que é a mais recente, né, daquele texto que eu falei que é cheio de alterações, cheio de modificações, tá? Guarda aí, Receptus é o texto mais cheio de falhas, mais cheio de erros. Então, Efésios 3,9 fala assim, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Agora vamos ver, nos textos mais antigos, ou seja, mais próximos da era apostólica, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Percebeu a diferença? Olha só, vou frisar o finalzinho do texto da Receptus e o finalzinho do outro aqui, tá? Na Receptus assim, criou por meio de Jesus Cristo. Nos textos manuscritos mais antigos está em Deus que tudo criou. Não tem por meio de Jesus Cristo. Percebeu isso? Então, olha só, isso tudo faz uma forçação para que você interprete a ideia de Jesus como um elemento da Trindade, um dos componentes da Trindade. Isso é extremamente perigoso. Mas vamos lá. Quando a gente tem Colossenses 2,9, que é outro texto muito interessante, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você pega assim, porque nele habita toda a plenitude da divindade, você tem a ideia então de que ele é Deus. Não, pô, imagina se alguém dissesse que em mim está toda a plenitude da divindade, com D maiúsculo. Né? Então eu sou Deus. Isso é fácil de perceber. Né? Agora, veja o texto mais antigo, porque a palavra, no grego, a palavra que foi traduzida como plenitude é pleroma. E pleroma, ela tem um outro sentido. Né? Ela deriva da palavra perfeito. Tá? Ela nos dá a ideia da palavra perfeito. Então, veja bem, isso em Colossenses 2,9 está assim, ó. Olha, presta bem atenção que é importante você frisar isso. Em 2,9 diz assim, ó, que nele reside corporalmente toda a plenitude. Certo? A palavra no grego foi traduzida como plenitude. Aí no versículo seguinte, presta bem atenção, versículo 10. E estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Agora a mesma palavra não foi traduzida como plenitude, foi traduzida como perfeito. Percebeu? Se eu olhasse o texto anterior que eu acabei de falar, porque nele habita corporalmente toda a perfeição da divindade, aí o texto está correto.
Reparem que em dois versículos muito próximos foi traduzido de uma maneira aqui e aqui foi traduzido de outra maneira. Essa segunda aqui é a maneira mais correta, é a maneira correta de tradução, de perfeição. Então, o texto, quando Paulo está falando ali em Colossenses, está dizendo assim, nele reside toda a perfeição da divindade. O que ele quer dizer? Ele é o homem perfeito, né? O Adão, né? Adão, quando foi criado perfeito, totalmente perfeito. Só que ao pecar, ele perdeu essa perfeição. E em Yeshua, ele é o Messias, o homem perfeito que não pecou e manteve toda a perfeição. Por isso que ele é chamado de o último Adão. Ou seja, depois nós vamos fazer um vídeo para você entender o que significa o último Adão. Não, o último Adão. Ele é o que Adão deveria ser e não foi. Ele é toda a perfeição. Tá? Vamos ver outros textos aqui para nós poder mergulhar mais ainda. Filipenses 2,6, recordando, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso na Receptus. Agora presta bem atenção que o verbo que está aí no grego, tá? É exato, e que significa liderar, comandar, né? Governar, dirigir, né? Então o texto ficaria assim: aquele que existe em forma de Elohim, né, não desejou aproveitar-se em comandar como Elohim. Por que foi omitido essa tradução de liderar, comandar? Né? Não é a mesma coisa. Liderar como Deus não é a mesma coisa de ser como Deus. Reparem que na tradução da Receptus, puxada da Receptus, ficou ser igual a Deus. Aí na tradução, nos manuscritos mais antigos, liderar, comandar igual a Deus. Porque ele se submeteu a Deus. A ideia de que ele não, mesmo ele sendo a perfeição, né? O Messias, ele é o homem perfeito, né? Ele não usurpou, eu vou bancar o Deus aqui, vou fazer tudo. Não, ele se sujeitou a Deus. Isso a gente vê nas escrituras o tempo todo, na Brit Hadashah, né? Que o Novo Testamento, o quanto Yeshua se sujeita ao Pai, né? O quanto ele faz a vontade do Pai. Note que ele não diz, eu não faço a minha vontade, ele faz a vontade do Pai. Só o meu Pai sabe isso. Vocês devem orar ao Pai, né? Então reparem que a sujeição dele, mesmo ele sendo perfeito, ele não se, vamos dizer assim, não se glorificou como se fosse Deus, né? Então ele se esvaziou disso, ele é feito, o segundo Adão, tá? É muito polêmico, eu sei, mas é interessante que a gente tenha isso em mente. João 8, né? Aquela questão da mulher adúltera, que Yeshua escrevia no chão, e aí, onde estão os teus acusadores, tá, né? Atire a primeira pedra daquele que não pecou. Esse texto é muito confuso, porque ele não segue a Torá. Porque, por exemplo, se fosse a seguir a Torá, tinha que trazer o casal que estava em adultério. Trouxeram só uma mulher nesse texto. E a posição de Yeshua não ainda que a gente possa ver assim, uma posição de benevolência, de bondade, de graça e misericórdia, esse texto não se encontra nos escritos mais antigos. Nos manuscritos antigos esse texto não existe, Romanos 8, tá? Isso é muito interessante. A questão de, às vezes a palavra Elohim, né? Ser traduzido como Deus, né? E nem sempre a palavra Elohim é traduzida como Deus. Elohim, a ideia é que Elohim é um plural de majestade, e está no plural, então envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem nada a ver isso. Muitas vezes os anjos são chamados de Elohim nas Escrituras Sagradas, os juízes de Israel são chamados de Elohim nas Escrituras Sagradas, tá? E o nome em si, na palavra Elohim em si, não traz o significado real de que seja Deus. Às vezes Elohim é usado para o eterno. Por quê? Por exemplo, quando a princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim. Por quê? Ali é uma manifestação do eterno, de Adonai, como um poderoso que cria. Por isso que a palavra Elohim, ela tem muito essa conotação de poder, de juiz, né, que cria leis, né? Então quando ele criou o universo, obviamente ele criou
leis, ele teve o poder de criação. Então, nesse momento se usou não Adonai, não o Eterno, né? não o tetragrama, mas se usou Elohim, porque nós queríamos entender que, né? A ideia é entender que Adonai se mostrou o seu poder, o seu lado, o seu atributo juiz ao criar o universo. Tá? Mas nem sempre. Então, por exemplo, nós temos textos lá em que a palavra Elohim é traduzida de outra forma. Por exemplo, em Êxodo 21:6, né? Então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aquele texto em que o escravo ele não quer deixar o seu senhor, ele ama tanto o seu senhor que ele quer ficar para sempre. Então ele tem que levar ele lá no portal, lá fura a orelha dele, e aquilo ali é uma marca de que agora ele pertence ao seu senhor. Mas veja bem, então o seu senhor o levará ao juízo, ou seja, tem que levar para a coisa ficar bem clara, de que não houve marmelada nessa história toda. Não, os juízes têm que ver e decretar, né? Então o seu senhor o levará aos juízes. A palavra juiz é Elohim, tá? Então é muito interessante que a gente perceba isso, né? Novamente em 1 Samuel 2:25, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Juízes Elohim. Tá? Salmo 82:6, que Yeshua usou isso na sua correta exposição ali, né? Ele diz assim, o Salmo 82:6, e eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, todos vós são poderosos, são líderes, né? Ele está usando essa expressão no Salmo 82. Ele não está dizendo que vocês são deuses, porque se eu dissesse assim, o texto fala, vós sois deuses, então existe deuses. E eu cairia numa negação daquilo que Adonai nos ensina, somente ele é Deus. Né? Então, vejam que a tradução pode te levar a uma ideia até de uma crença errada. Nós aprendemos através da Torá de que, primeiro, só existe um único Deus, né? Adonai Echad, né? Outro é que não existem outros deuses. A ideia de que essa crença politeísta é totalmente contrária à Torá. Quando o Yeshua fala lá sobre ele e o Pai são um lá, né? E aí o pessoal quer apedrejar ele e tal, ele diz assim, quereis me apedrejar porque eu disse Ani ben Elohim, eu sou o filho de Deus, né? Pois se a Escritura chama aos juízes de Elohim, que seria mais grave, não somente filhos de Elohim? Ele está dizendo o seguinte, mas por que você vai apedrejar? Eu não estou falando nada contrário das Escrituras. Né? Eu sou o filho de Deus, sim, e isso não quer dizer que eu seja Deus. Né? Mas vejam que no próprio texto que vocês obedecem, fala isso, que é o Salmo 82:6, né? Pois a Escritura chama de juízes de Elohim. Olha, se chama juiz de Elohim e eu estou dizendo que eu sou filho de Elohim, por que eu não posso usar essa explicação a meu respeito? Tá? Então, isso é preciso entender quem é o Messias, tá, gente? Eu estou dando uma pincelada muito rápida aqui. Eu sei que você talvez fique em dúvida com os textos, mas assim, o Messias, ele é o Adão perfeito, né? Ele é o homem perfeito. Depois você vai entender no meu próximo estudo sobre o Messias, quem é o Messias, de verdade, você vai entender o que eu quero falar. É muito interessante, muito apaixonante o estudo, porque você vai despertar para uma coisa que você ainda não tinha se ligado nos próprios textos, né? Eu não vou trazer nada da minha cabeça, eu vou mostrar para você na Escritura. Quando a palavra Emmanuel, né? Que vocês chamarão dele de Emmanuel, que significa Deus convosco, né? Deus com vocês. Aí o pessoal pega o texto e fala assim, viu, ele é Deus. Só que quando a gente vê os textos, as palavras em hebraico, a gente não pode simplesmente sair e fazer uma tradução. Absalão, né? Absalão, foi uma pessoa que meteu um monte de erro. E o nome dele é Pai da Paz, Absalom. E ele não tem nada de paz nele. Tá? O fato de ter El ali não quer dizer que seja Deus, né? Daniel Deus é meu juiz. Ele não é Deus, né? Daniel não é Deus. Ele atribui a Deus o seu supremo juiz, né? E Emmanuel significa que Deus está se manifestando ao povo em Yeshua.
Né? Por isso ele diz, quem me vê, vê o Pai. Entendeu? Notem que ele nunca diz assim, quem me vê, eu sou eu mesmo. Né? Ele fala assim, quem me vê, vê o Pai. Né? Ele sempre coloca a glória no Pai. Isso é muito importante frisar. Eu sei que tem gente que vai me criticar depois aí. A minha intenção não é causar nenhum embaraço, nenhuma polêmica, nenhum problema, mas simplesmente mostrar os textos e cada um conclui o que quiser. Tá? Vejam lá, em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá? A palavra criados é katertistai. Eu estou fazendo um novo texto aqui, tá? Que significa formados, completados, ajustados. Quando eu vejo ali, por exemplo, Gênesis, porque eu vou puxar um gancho para você ter uma ideia. Quando eu vejo Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, o homem e mulher os criou. Notem que o pessoal pega o Gênesis 1:26, 27, usa o plural e diz, ali está a Trindade, né? Porque criou Deus a nossa imagem. Mas você pode dizer que tem 3 ali? Se tiver 2 já é a nossa. Se tiver 4 é a nossa. Se tiver 6 é a nossa. 20 é a nossa. Tá? A ideia não é isso. A ideia é... Você tem que entender o que Gênesis 1:26 quer falar. Né? Mas quando ele completou a obra, ou seja, quando ele soprou, a gente vai ver no Gênesis 2 depois, quando ele soprou no homem, o formou do pó da terra, quando ele sopra, então é que ele adquire essa imagem e semelhança com Adonai, ou seja, não é que ele seja, o Adonai seja bípede, tenha cabeça, mãos, pernas, não. A ideia é de que esse ser que foi criado de maneira diferente de toda a criação, ele tem a capacidade de governar a terra, ele tem a capacidade de liderar a terra, ele tem a capacidade de conhecer a verdade, ele tem a capacidade de intelectual, é o único ser que tem intelectualidade, o único ser que tem raciocínio, razão. Por isso, aí, esse raciocínio, essa beleza moral, né? A gente tem a moralidade dentro da gente. Mesmo o mais perverso dos perversos, ele tem a moralidade dentro dele, é que ele não segue. Certo? Nisso que nos assemelhamos a Deus. E não está falando ali de plural no sentido de que ele se assemelha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá? Quando está no plural, isso também agora vou puxar um gancho para a questão da nossa tradição mais antiga. A tradição mais antiga diz que Adonai está falando ali ao seu exército de anjos, né? Então ele diz assim, eles vão ter essa capacidade de governar. Os anjos têm poder de governar, de dirigir, claro que submissos a Deus, né? Assim como o homem governa, mas submisso a Deus, né? Então eles vão ter intelectualidade e vão ter o poder de comandar, de dirigir, de cuidar da terra. Foi por isso que Adonai colocou o homem na terra. Tá? Notem que os textos é exatamente isso, né? De lavrar a terra, né? Quando fala em Gênesis 11:7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam um ao outro. O texto, viu, a Trindade desceu ali. Não tem nada a ver com Trindade ali, não cita uma única vez a Trindade. Tá? Notem que a partir daquele momento ali, há uma catástrofe sobre aquela região de Babel, né? E aí a gente sabe que Adonai usa os seus anjos para executar o seu poder, manifestar o seu poder sobre o universo inteiro. Tá? Em Êxodo 3:2, apareceu-lhe o anjo do Eterno em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E aí no versículo 6, no Êxodo 3, e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Elohim. Reparem, gente, eu acho que em português está olhar para Deus, não tenho aqui o texto em português, mas veja bem, ele é assim, apareceu-lhe o anjo, né, a mar do Eterno, ou seja, o mensageiro do Eterno que veio, se manifestou na sarça ardente, e Moshe encobriu o rosto, né, agachou e cobriu o rosto, porque temeu olhar para o Elohim. Aí olhar para Deus, é impossível olhar para Deus, né, porque se você olhar para Deus, você morre. As Escrituras dizem isso, o próprio Adonai diz, ninguém me vê.
Por isso que quando Yeshua diz, quem me vê, vê o Pai, ele não está vendo Deus, está vendo uma forma de manifestação, como Deus veio conversar com o ser humano, veio se apresentar ao ser humano, para que pudesse haver essa conexão, né? Quando ali a gente vê o anjo do Eterno vem na sarça ardente e Moshe cobre os olhos para não olhar para o poderoso, né? Para aquele ser poderoso, Elohim, ele não está diante de Deus em si, ali, mas de um mensageiro de Adonai. Por isso que é dito, o próprio Estevão fala, né? Lá em Atos, que a Torá foi dada mediante o ministério de anjos, certo? Às vezes a gente tem uma... É claro que, por exemplo, quando eu tenho ali o primeiro e o segundo mandamento ali, dos 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos, a voz que é ouvida ali é a voz de Adonai, certo? Mas não tem nenhum ser ali. O povo de Israel que está abaixo do Monte Sinai ouve a voz de Adonai dizendo, né, eu sou Adonai, não terás outros, não te prostrarás diante de outros deuses, né? Então ali o próprio Adonai nós entendemos que o primeiro mandamento é reconhecer Adonai como o único Deus, né? Eu sou Adonai, esse seria o primeiro mandamento, né? Um texto de Gênesis 18 que é interessante, né? Quando vem aqueles três homens se apresentam a Abraham vai lá, faz um banquete, os recepciona com o jeito hospedeiro dele, um jeito gentil dele, e ali um é uma manifestação de Adonai, né? E os outros dois são anjos que vão destruir Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra, tá? Mas nota assim também que ali, quando ele fala ali, existe gente que vão dizer que ali é a Trindade. Não é a Trindade, fica visível que aqueles dois lá são anjos, não é a Trindade. E que um que ficou com ele ali, Abraham entendeu como uma manifestação de Adonai, né? Mas é bom lembrar também que a palavra Adon, Senhor, é usada no hebraico como um título de profunda reverência, profundo respeito. Então, se eu tenho um indivíduo que é maior do que eu em poder tratar, eu reconheço ele como meu Senhor, né? Adon, eu trato ele como Adon. É como a gente fala com o pai, né? O pai da gente, meu pai, o Senhor está bem, o Senhor vai fazer isso. Esse Senhor não significa um título de divino, mas uma forma de reverenciar. A palavra Adon também é usada nesse sentido, assim, tá? Isso é interessante, tá? Quando a gente vê ali que Abraham se prostra, parece que ele presta adoração ali, né? Mas é preciso que a gente entenda os vocábulos em hebraico para a gente não incorrer em erros, tá? Muito, como eu vou dizer assim, quando você pega o texto em português, você não consegue fazer uma exegese correta. Quando você pega o texto em hebraico, você amplia a sua capacidade de percepção, tá? Quando eu tenho ali Vaishtahu em hebraico, sempre que eu me prostro usando essa expressão Vaishtahu, significa que eu estou me prostrando em forma de respeito. Então, por exemplo, quando alguém chegava diante de um príncipe, de um rei, ele se curvava, não para adorar aquela pessoa, mas se curvava no sinal de respeito, né? Vaishtahu, tá? Não é no sentido de adoração em si. Quando quando eu tenho a fala Vaishtahavê, é uma outra expressão, Vaishtahavê, ela expressa muito mais a adoração, tá? Agora é diferente de Vaishtahu. Vaishtahu é apenas uma prostração de respeito, tá? Então, no texto de Abraham, nós temos ali Vaishtahu, esse texto que eu estou citando aqui de Abraham diante dos três seres que aparecem para ele, tá? Olha só, Yaakov, né? Jacó, em Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou e lutou com ele, um homem, até que a alva subiu. Seguindo, e vendo que esse não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó chamou o lugar de Peniel, pois ali eu vi Elohim face a face. O texto diz que um homem, Ish, né? Veja bem, o Ish, tá lá, o texto, um homem, Ish, lutou com Jacó e não prevaleceu com ele.
Agora imagine, se fosse o próprio Deus ali, lutando com ele, e ele venceu Deus. Então o texto está totalmente descaracterizado ali, né? Ele lutou com Deus. O nome dele vai ser agora Israel, porque lutou com Deus e os homens e venceu. Pô, venceu até Deus. A ideia da palavra Elohim ali, visto que ele não lutou com Adonai, ele não lutou com o Eterno, ele lutou com Elohim. Então aquele ser aí que estava lá era um anjo, um malach. Ele lutou com ele e ele prevaleceu, não é que ele venceu, ele prevaleceu na sua busca daquela bênção que ele queria. E o anjo tanto mostrou o seu poder que deslocou a coxa dele e se livrou do abraço forte de Jacó. E a palavra Israel não tem essa conotação de lutou com Deus e venceu. Tá? É a ideia de príncipe de Deus, aquele que perseverou com Deus. Certo? É um outro sentido que o texto dá. Por fim, vou parar aqui porque é muito texto, mas a gente vai dar continuidade para você ter uma ideia, né? Manoá, né? O pai de Shinshon, de Sansão, Manoá, em Juízes 13, 21, consta assim: nunca mais apareceu o anjo do Eterno Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Eterno. Tá? Juízes 13, versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus, a Elohim. O mesmo caso dos outros, não? Esse texto é a mesma coisa. Veja assim, ele não viu Deus, ele viu um anjo de Deus, certo? Essa manifestação desse malach que ele viu, né? Então ele viu, ele disse: nós vamos morrer, nós vimos um Elohim, né? Nós vimos um poderoso, tá? Porque não tem lógica, se você olhar o contexto, não tem lógica, tá? A gente pode ver isso também em Josué 5,14, né? Quando o Josué, né, e o Yoshua tem um encontro lá com um anjo, né? Ele pergunta: quem és tu? Né? Tu és dos nossos, tu és deles, né? Porque ele viu um homem, um combatente ali, né? Ele disse: não, mas vem agora como príncipe do exército de Adonai, do tetragrama. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Um anjo, ele não está adorando o anjo ali, né? Quando ele se prostrou ali, mas aquilo ali é uma manifestação de Yeshua, tá? Gente, para ele não se prostrou diante, primeiro ele se apresentou: eu sou o anjo do exército de Adonai. Então quando ele se prostrou, ele não se prostrou no sentido de adoração, senão ele seria um mau judeu ali, um mau israelita, né? Aquilo é reverência, ele reverenciou aquele ser que é mais forte do que ele, né? Afinal, ele é um anjo do exército de Adonai, né? Agora, presta bem atenção, a palavra que é traduzida como se prostrou ali é o vaipou, em hebraico, significa e caiu, né? A ideia é que ele foi para o chão, né? Ele caiu diante e foi traduzido como adorou, tá? A mesma coisa que eu falei, vai estarru, que é prostrar, significa caiu com o rosto em terra. Não é adoração. Então não há ali a divindade diante dele, tá? Isso é muito sério, gente. É o mesmo caso do texto de Abraão que eu falei ainda há pouco, tá? Quando os 3 homens aparecem lá, vai estarru, que algumas Bíblias foi traduzido como adorar, e não é tradução, não é adorar, ele caiu em terra, né? O sinal de adoração é outra palavra hebraica, guarda isso, vaishtahaveh, tá? Que é a expressão correta para adoração. Então, quando você tem vaishtahu, caiu com o rosto em terra, se prostrou, né? Em sinal de reverência, o mesmo vaipou, né, que está lá no texto, né, caiu. Agora, quando você tem vaishtahaveh, você tem adoração, e não é o caso aí, não tem essa expressão, tá? Então, não tem aí a ideia de adoração, só que o objetivo é criar na cabeça do leitor de que ele está diante de um dos elementos da Trindade, tá? Tem outros deuses. A ideia de que essa crença politeísta é totalmente contrária à Torá, né?
quando o Yeshua fala lá sobre ele e o pai são um lá, né? E aí o pessoal quer apedrejar ele e tal. Ele diz assim: quereis me apedrejar porque eu disse Ani ben Elohim, eu sou o filho de Deus, né? Pois se a escritura chama aos juízes de Elohim, que seria mais grave, não somente filhos de Elohim? Ele está dizendo o seguinte: mas por que você vai apedrejar? Eu não estou falando nada contrário das escrituras, né? Eu sou o filho de Deus, sim, e isso não quer dizer que eu seja Deus, né? Mas vejam que no próprio texto que vocês obedecem, fala isso, que é o Salmo 82:6, né? Pois a escritura chama de juízes de Elohim. Olha, se chama juiz de Elohim e eu estou dizendo que eu sou filho de Elohim, por que eu não posso usar essa explicação a meu respeito, tá? Então, isso é preciso entender quem é o Messias, tá, gente? Eu estou dando uma pincelada muito rápida aqui. Eu sei que você talvez fique em dúvida com os textos, mas assim, o Messias, ele é o Adão perfeito, né? Ele é o homem perfeito. Depois você vai entender no meu próximo estudo sobre o Messias, quem é o Messias, de verdade. Você vai entender o que eu quero falar. É muito interessante, muito apaixonante o estudo, porque você vai despertar para uma coisa que você ainda não tinha se ligado nos próprios textos, né? Eu não vou trazer nada da minha cabeça, eu vou mostrar para você quando a palavra Emmanuel, né? Que vocês chamarão dele de Emmanuel, que significa Deus convosco, né? Deus com vocês. Aí o pessoal pega o texto e fala assim: ah, viu? Ele é Deus. Só que quando a gente vê os textos, as palavras em hebraico, ele não pode simplesmente sair e fazer uma tradução. Absalão, né? Absalão, foi uma pessoa que meteu um monte de erro. E o nome dele é Pai da Paz, Absalão. E ele não tem nada de paz nele. Tá? O fato de ter El ali não quer dizer que seja Deus, né? Daniel Deus é meu juiz. Ele não é Deus, né? Daniel não é Deus. Ele atribui a Deus o seu supremo juiz, né? E Emmanuel significa que Deus está se manifestando ao povo em Yeshua, né? Por isso ele diz: quem me vê, vê o Pai. Entendeu? Notem que ele nunca diz assim: quem me vê, sou eu mesmo, né? Ele fala assim: quem me vê, vê o Pai, né? Ele sempre coloca a glória no Pai. Isso é muito importante frisar. Eu sei que tem gente que vai me criticar depois aí. A minha intenção não é causar nenhum embaraço, nenhuma polêmica, nenhum problema, mas simplesmente mostrar os textos e cada um conclui o que quiser, tá? Eu vou continuar depois esse mesmo assunto com outros textos para que você possa entender melhor. Isso vai te dar uma compreensão mais. Lembrando que eu não quero causar polêmica, eu quero te mostrar os textos bíblicos como eles se apresentam realmente. Aí você é que se posiciona, tá bom? Então, que Adonai te abençoe, te encha de sabedoria, te dê entendimento e conhecimento da sua Torá. Até mais.